Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, olá. Boa noite a todos. Alô, bem-vindos, bem-vindas. Aqui a nossa quarta live do projeto Anos 10, Produção e Diversidade na Cena Musical Gaúcha. Hoje com Glau Barros e seu produtor Celso Dias, o Celcinho. Eu vou então comentar aqui sobre o prêmio que esse nosso projeto ganhou. Ele está inscrito no projeto Edital Criação, Informação e Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei número 14017/20, a importantíssima Lei Aldir Blanc. Então, para quem já nos acompanhou aqui, começamos um projeto com Léo Henke, Juarez e Enio, explicando um pouco sobre o Anos 10, como ele está funcionando. Depois tivemos uma live aqui, então, com a Pamela Amaro, também com o seu produtor Thiago Souza. Na sequência, Felipe Cato e a sua produtora Ana Paula Veríssimo. Todos foram papos excelentes, você pode acompanhar procurando aqui, então, na Clube TV, nossa parceira, apoiadora. E teremos, na sequência, semana que vem, a live com Nino Prestes e seu produtor, seu parceiro, Protásio Júnior, além das nossas oficinas na sequência. Ao final desse nosso papo de hoje, eu falo, então, das datas, né? Eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Estou com cabelos compridos, barbas compridas, aqui com uma jaqueta marrom de couro, e ao fundo eu tenho umas janelas, uns violões. Vou fazer também a descrição da nossa tradutora de Libras, a Celina Xavier Neta, ela que é pesquisadora também na área de teatro, está à frente de um fundo verde, possui blusa preta, cabelo longo, pele branca. E como eu já falei, mas é importante a gente repetir, né, essa dinâmica cada vez mais necessária, essencial de inclusão que vem sendo feita, né, é vital a gente perceber essa importância da autodescrição, da audiodescrição, e graças a esse digital que valoriza muito, né, a diversidade, estamos tendo esse belo aprendizado aqui. Então, como definirmos os outros não é algo fácil e não é o ideal, eu vou pedir a gentileza que todos façam, então, a sua audiodescrição, começando aí por gentileza, com o Juarez, para o público, então, que está em casa e não consegue nos ver. Por favor. Bom, boa noite para todos. Eu estou em Porto Alegre. Nas lives anteriores eu estava no litoral. E eu estava lá com uma maneira de preservação, né, da Covid. Eu estou em Porto Alegre agora, mas já volto logo para lá, para o litoral. Eu estou na minha casa, aqui na frente de um pedaço da minha biblioteca, que tem ali atrás livros de música e da Biblioteca do Rio Grande do Sul, de autores do Rio Grande do Sul. Eu estou vestindo um paletó preto e não sei como se chama isso aqui, touca, não sei como é que se chama isso aqui. É uma boina, não é boina, turca, né? Eu uso óculos, tenho barba branca, e aqui ao meu lado tem uma escultura da minha mulher, Sônia Azambuja, inspirada nas fotografias do Sebastião Salgado de crianças do êxodo da África. Acho que é isso. Enio. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Enio Martins. Eu estou dentro de um estúdio de rádio com paredes brancas atrás de mim, com madeiramento entrelaçado também atrás de mim. Eu estou usando um blazer preto, com camisa preta, eu tenho barba branca, óculos como Juarez, mas sou incrivelmente mais charmoso e mais bonito, né? Tem que ter alguma vantagem, né? E essa é a minha vantagem aqui. Tá? Essa foi a minha descrição, eu passo a bola agora da descrição para o Celso. E aí, Celso? Olá, boa noite a todos. Eu estou em Porto Alegre, no bairro Bonfim. Eu estou aqui no apartamento,
no escritório, onde tem minha biblioteca, onde eu trabalho. Estou de blazer preto e camisa branca, pele negra levemente desbotada, cabelos grisalho e óculos. Um óculos vermelho, não sei se consegue ver a coloração. É isso aí. Agora a Glau. E a Glau? Boa noite a todos e todas. Eu sou Glau Barros. Eu sou uma mulher negra de pele retinta. Estou com o cabelo preso em uma trança acima da cabeça, brincos redondos e amarelos com preto, uma camisa fúcsia, uma correntinha dourada, e estou na sala da minha casa aqui em Gravataí, no centro da cidade, e ao fundo tem uma janela branca, 2 quadros com cartazes de shows meus, plantas, algumas plantas, a parede é amarela, e dá para visualizar também algumas estatuetas de algumas premiações que recebi. Esqueceu falar dos brincos. Eu esqueci. 2 brincos redondos, amarelos, com poás pretos. Bastante grandes. Lindos brincos. Então, feitas as audiodescrições, eu faço uma breve apresentação aqui dos nossos curadores e dos convidados. O Enio Martins é radialista, redator publicitário e manager e promotor de muitos artistas. Juarez Fonseca é jornalista, crítico musical, pesquisador, produziu discos e shows em 50 anos de carreira. Temos então hoje a presença do Celso Dias, que tem graduação em História, mestrado em Antropologia Social pela URGS também, e um doutorado em Comunicação Social pela PUC, é escritor, produtor cultural, trabalha com a Glau desde 2015, e a fantástica artística Glau Barros, cantora, atriz, figurinista desde 1990, com atuação na TV, no cinema, teatro, nos estúdios, e em 2019 lançou o disco Brasil Quilombo, apresentado no Teatro São Pedro, com direção de Gelson Oliveira. Vou chamar então o Enio para a gente dar início aqui à nossa bela conversa. Então, um belo papo para todos nós, muito bem-vindos, bem-vindas. Tá, eu vou começar, assim como comecei as outras 2 lives com os artistas, conversando com o produtor executivo, o produtor artístico, o cara que cuida da carreira do artista. Hoje o Celso é o produtor da live e é o produtor da Glau. E, diferentemente, aliás, em cada live com os artistas, a gente teve um perfil singular, cada um tem um perfil diferente dos produtores e dos artistas, né? O Thiago é um produtor que teve a sua formação nos últimos 10 anos, é um garoto, né? Vamos dizer assim, tem menos estrada na vida, né? Ele é bem mais jovem que o Celso. A Ana, que tem um outro perfil muito diferente do Thiago, que é uma produtora que começou a botar a mão no pesado, trabalhando em palco, montando shows, montando turnês. Ela tem uma carreira bem interessante até chegar no Felipe Cato. E o Celso também não é diferente. O Celso traz uma experiência em produção artística e executiva muito singular, que eu achei muito, muito bacana. O Fernando acabou de ler aí a Folha Corrida, né, a formação do Celso, que é um homem de livros, de letras, né, um cara que tem uma carreira acadêmica, professor, escritor e tal. E até o ano de 2015, o Celso, essa era a vida do Celso. E até onde eu sei, o Celso já estava até pensando em descansar um pouco, levar a vida um pouquinho mais em marcha lenta, o que é natural, quando ele conheceu a Glau, né? E conhecer a Glau mudou a vida dele e parece que mudou também bastante a vida da Glau, né? O Celso virou produtor, apesar de ter tido uma vida profissional inteirinha, longe desse caminho, dentro da música, vamos dizer assim, né? E o Celso aprendeu dia a dia, se interessou pela carreira da Glau e resolveu ser produtor, né? Então, Celso, eu vou te fazer uma pergunta para a gente começar o nosso papo, que é a seguinte. Obviamente que a carreira artística, que é o mundo das artes, é uma coisa que fascina, né? Fascina o ouvinte, fascina o cara que gosta de música, fascina os profissionais que trabalham ali, desde os profissionais invisíveis, né? Os louros,
o produtor de palco, aquele cara que não aparece, né? Até o próprio artista em si. Mas tem uma figura fundamental aí que é o produtor executivo, o produtor artístico, né? Como é que você virou produtor? Por que você virou produtor? E como é que você foi desde o encontro da Glau até chegar no disco em 2019? Boa noite, Miguel Celso. Boa noite a todos, boa noite ao Fernando, ao Enio, ao Juarez, Glau, perdão, esqueci o nome da moça da Celina. Da Celina. Muito assim, emocionante, muito prazer para a gente participar desse evento, que como se vê pela organização, tem tudo assim para ficar e deixar um material muito bacana produzido nesses encontros. Eu conheci a Glau em 2015, quando fui levado por um amigo a um show da Glau no Café Fonfon. E ao vê-la cantar, ver aquela figura bonita, talentosa, num primeiro momento, digamos assim, me arrebatou. E terminado o show, eu fui conhecê-la, fui sentar e fui conversar com ela, e posso dizer que nós estamos conversando até hoje. Isso foi em 2015. Então, eu estou próximo à carreira da Glau de 2015 para cá. Mas, como todos sabem, como a gente vem inclusive divulgando, a Glau já tem uns 30 anos de carreira, desde o início dos anos 90. E foi muito assim para nós, digamos, estranho, e até para algumas pessoas que acompanharam a premiação do Prêmio Açoriano de Música, do último Prêmio Açoriano de Música, que a Glau ganhou um prêmio como artista revelação em MPB, e o que parece um pouco contraditório para uma pessoa com 30 anos de carreira ser uma revelação. E começar por esse pequeno paradoxo, assim, essa minha bem rápida explanação. E eu lembro também que na live inaugural desse projeto, quando o Juarez, o Léo Enquim, ele todos estavam discutindo sobre os participantes do evento, o Juarez disse, olha, eu conheço e ouço falar na Glau nos últimos 2, 3 anos, talvez não mais que isso, acredito que foi isso que o Juarez falou, né? E bem, como a gente disse, a carreira da Glau começa nos anos 90, cantando na cidade dela, na cidade que ela habita, Gravataí, banda de pop rock. Com o passar do tempo, ela começa a fazer alguns back vocals para outros músicos, outros artistas que estavam num estágio diferente da carreira e tal. Mas desde o final dos anos 90 e a primeira década toda, e mais os anos 2000, a Glau teve muito ligada a teatro, principalmente ao grupo Caixa Preta. E mesmo não tendo, no caso, interrompido a sua carreira como cantora, porque nas peças que ela atuava sempre havia situações em que ela cantava, etc., uma carreira solo era uma coisa ainda distante. A partir de 2010, com um show, isso aí ela vai depois explicar de uma maneira bem mais clara, né? A partir de 2010, no show estandarte do samba, então ela começa a fazer uma caminhada de uma carreira solo. E começa, então, em 2010, junto com a Silvia Abreu, a jornalista Silvia Abreu, e com o Gelson Oliveira, o projeto de gravação desse CD. Elas começam a pensar, eu não a conheci ainda em 2010, e o CD vai ser lançado em 2019. Então, a minha ligação com a Glau é a partir de 2015. E nesse início de ligação, que foi, no primeiro momento, uma ligação afetiva, amorosa e tal, eu cheguei a participar de alguma reunião em que ela, a Silvia Abreu e o Gelson Oliveira organizavam materiais, planilhas, etc., para participação em um edital para tentar lançar esse primeiro CD da Glau. E eu participei da reunião, comecei a tomar pé da situação, e dessa vez também, além de outras tentativas já feitas, esse CD não vingou, não foi possível realizá-lo. Aí, então, a partir de 2015, quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar, a gente mais ou menos resolveu dar uma outra guinada, uma mudança nessa caminhada. A gente optou por fazer um CD, uma produção independente, né? E dentro da produção independente, optamos por fazer um financiamento coletivo. Não conhecíamos, não sabíamos como funcionava
Eu, como o Enio colocou na introdução, na verdade, eu havia me aposentado, Enio, em 2014. Fazia meio ano que eu estava aposentado, ainda escolhendo qual dos meus projetos eu iria tocar para frente. Eu tinha 3 ali. E eu conheci a Glau, ao ver o seu talento, ao perceber uma carreira que já estava muito bem encaminhada, que eu entendia que faltava, quem sabe, alguma dinâmica, alguma coisa um pouquinho diferente para fazer esse trabalho vingar mais do que ele já existia, né? Então, nos unimos e fizemos esse financiamento coletivo durante o ano de 2017, né? Para a gravação desse CD. Nós chegamos a fazer uma coisa bem no início, que até a palavra é meio feia, mas vale dizer, foi um planejamento estratégico. A Glau estava mais na cena musical de Gravataí, mesmo que estivesse na cena teatral de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um planejamento que consistia de objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. A curto prazo, inseri-la de uma maneira mais consistente na cena musical de Porto Alegre, dos espaços onde estavam os músicos se apresentando, inclusive pela ousadia da Glau, até em espaços que o samba não estava entrando, que não tinha shows de samba, em teatro e tal. A gente começou a atuar e a Glau se apresentar. Então, em 2017, nós fizemos o financiamento coletivo, que iniciou com um show gratuito em junho, 28 de junho, na Casa de Cultura Mário Quintana, e durou de junho, julho, agosto. Foram 60 dias de captação. Foi muito importante na feitura desse financiamento coletivo. Como eu falei, a gente teve que estudar, eu peguei, inclusive, trabalhos acadêmicos, fui ler, ver como a coisa funcionava, e um amigo, um artista, um músico muito bacana, o Márcio Célio, um momento sentou com a gente, muito apoio, uma pessoa muito amiga, e nos deu várias coordenadas, os caminhos pelos quais a gente poderia seguir. A própria empresa que a gente trabalhou, que foi a Kikante, foi uma sugestão do Márcio, e a gente teve, então, junho e agosto de 2017 para fazer esse financiamento coletivo. Um evento importante também, dentre os tantos que a gente fez, foi uma feijoada cultural que nós fizemos no chalé da Praça 15 e que teve, além da apresentação da Glau, uma sessão de autógrafos do jornalista e escritor Gremir Machado da Silva, que estava lançando um livro na época. A Glau ri de mim, porque eu, às vezes, não lembro certinho o nome do livro, mas é a origem do conservadorismo, né, pensamento conservador no Brasil. Desculpe, meu grande amigo Gremir, que eu não sei corretamente o nome do livro. Então, fizemos ali esse evento, feijoada cultural, música, roda de samba, autógrafos do livro. Esses são eventos maiores, mas a gente fez uma infinidade de pequenos eventos, de pequenos shows em bares, em café, em teatro, divulgando o financiamento coletivo. Ao final desses 60 dias, tivemos um êxito, né? Conseguimos captar por volta de 40% do que demandaria a feitura do CD, e a partir daí, então, já fomos para estúdio, final de 2017, início de 2018, né, Glau? Fomos para o Estúdio Soma. Como eu era um neófito, não era da cena da música, não conhecia os estúdios, então eu fiz aquilo que eu, inclusive, recomendo às pessoas que se metem em coisas com as quais elas não dominam. Pergunte, vai para as pessoas certas. Silvia Abreu, desde o início, desde antes eu conheci a Glau, é uma pessoa do lado da Glau que apoia, que divulga, que é Mas eu queria fazer umas perguntas para a Glau também. Nesse momento? Porque... Perfeito. Eu, então, encerro esse momento do financiamento coletivo. A gente, como eu falei, teve esse êxito, e a partir de 2017, final de 17, 18, passamos a gravar o CD. Então, eu queria fazer uma pergunta para a Glau sobre
o que tu falaste sobre o Gelson Oliveira. O Gelson Oliveira é um compositor muito importante da música do Rio Grande do Sul. Ele já tem um bom tempo de trabalho e carreira aqui, e ele produziu uma artista, o último disco fantástico de uma artista que tu gravas no teu disco, Lau, que é a Zilá Machado. Então, eu gostaria de perguntar para ti o que tu sabes, o que tu conheces, qual a tua relação com essa cena da música do samba do Rio Grande do Sul, que faz esse link com Zilá Machado, que vem de Lupicínio Rodrigues, que passa por Lourdes Rodrigues, que passa por muitas outras pessoas. Como é que tu chegaste a Zilá Machado? Como é que tu chegaste ao Gelson? Né? E pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, boa noite, iniciando aqui. E essa ligação com o Gelson, primeiro a ligação com o samba, né? A minha ligação com o samba vem de família, né? A gente é uma família que é ligada ao samba, eu tenho primos que cantam em escola de samba. Aqui em Gravataí tem uma escola de samba que é a única da região metropolitana, a única que não é de Porto Alegre, que faz parte do grupo especial das escolas de samba de Porto Alegre, né? Então, eu cresci nesse ambiente, no ambiente da Acadêmicos de Gravataí, do Clube Social Negro aqui da cidade, né? Nós somos uma cidade que temos um Clube Social Negro, que esse ano está fazendo 63 anos, e onde a minha família é oriunda desse clube, auxiliou na fundação, enfim. Então, o samba sempre esteve presente, o samba, o batuque, né, as religiões de matriz africana. Então, a minha ligação é muito forte desde muito cedo, né? E meu pai, meu tio, que era um cantor aqui na cidade, a nossa cidade tinha uma tradição muito forte de serenatas e serestas, né? Os bares abrigavam aqueles regionais que cantavam aqueles sambas antigos, enfim, e ele era um cantor que era requisitado em diversos espaços aqui da cidade, conhecido como Lanterna, né, o Nelson Cidade, meu tio. E então eu cresci ouvindo meu tio, a minha avó, que era de coral, que era da igreja, mas me levava e eu cantava junto com ela, aprendia os hinos, aprendia o samba, aprendia os pontos. E então essa ligação com o samba é muito forte, né? Cresci vendo a admiração da minha família por Lupicínio Rodrigues, que eram meus tios cantavam praticamente todo o repertório. Meu pai é muito fã, né, de Lupicínio, ouvindo falar de Lourdes Rodrigues, como tu falaste, mas, por exemplo, a Zilá, Gelson Oliveira, obviamente, mas a Zilá é uma artista que eu vim conhecer nos últimos anos. Talvez trago assim agora, talvez por uma falta de espaço na mídia, né? Hoje em dia a gente teve a Pamela aqui na live, e a gente tem tantas outras mulheres sambistas com espaço, né? Galgando esse espaço na mídia, né? Local, no caso. Então, eu acho que tem muitas referências que eu vim a conhecer depois, né? Uma pesquisa mesmo de repertório, de conhecimento,
vim a conhecer Nancy Araújo, Maria Helena Monte, que também é do samba, Lúcia Helena, são alguns nomes, algumas mulheres que, ao longo dessa trajetória, eu fui conhecendo o repertório, querendo saber quem cantava aquelas músicas, e a gente acaba, então, tendo como referência. E a Zilá, no ano de 2009, quando eu ainda estávamos no grupo Caixa Preta, ensaiando um espetáculo antigo na BR, o grupo sempre muito musical, muito todos os componentes cantavam, tocavam, as trilhas sonoras das peças eram todas ao vivo, a gente fazia também a trilha, compunha, né, trilha, e sempre ao final dos ensaios ou dos espetáculos nós nos reuníamos para cantar samba, cantar as músicas de religião, de matriz africana, enfim. E desse exercício surgiu a ideia do estandarte do samba. A gente resgatava muito samba antigo, enfim, e a Silvia Duarte, na época, era muito próxima do grupo Flor de Ébano, formado pelo Sil Farney, o alemão Charles, Reloginho, e nós começamos a discutir a ideia de fazer um espetáculo de samba, e nessa ideia, a ideia sempre foi de um espetáculo, né, com figurinos, que a gente pudesse apresentar no teatro. Então, quando eu fiz o repertório, eu fiz esse repertório com as minhas referências, com o que eu conhecia de samba, né, e eu tinha um conhecimento maior, como sempre acontece, do samba carioca, do samba feito lá em cima, como a gente diz, e algumas referências daqui. E num primeiro encontro com Flor de Ébano, então, o Flor de Ébano traz essas referências que eu não conhecia, e dentre elas a Zilá Machado. Isso em 2008, 2009. E logo em seguida, eu pude, então, fazer parte do lançamento do CD da Zilá Machado como vocalista da Zilá. Então, foi realmente um momento assim, de grandes descobertas. E ainda mais de poder estar próximo a uma grande referência que eu estava conhecendo e podendo estar junto nesse último trabalho da Zilá. E eu lembro que num dos shows do Estandarte do Samba, em que eu fiz, a Silvia Abreu levou a Zilá, e eu chamei Zilá ao palco, nós cantamos juntas, fiquei emocionadíssima, ela cantou outros sambas dela, e eu tive a felicidade de conviver, mesmo que por pouco tempo, com uma grande referência nossa de samba aqui do Sul. Mulher, né, e preta, senão uma grande, se não a maior referência feminina nossa de samba. E tu tens, assim, um tipo de abordagem, o teu disco, eu acho o teu disco fantástico, sabe? É um disco absolutamente surpreendente pela qualidade do teu canto e da produção, né? E das músicas selecionadas, que elas não têm preconceito, elas abrangem Nelson Coelho de Castro, Zé Caradípia, a própria Zilá, né? O Mestre Paraqueda. Então, são histórias que marcam, né, de uma certa forma, esse samba do Rio Grande do Sul, ou de Porto Alegre, da região metropolitana, que é muito pouco, ainda muito pouco
difundido, não é? Porque, assim, o Zé Caradipe não é conhecido como um sambista. O Nelson Coelho de Castro até tem, sabe? Mas o Mestre Paraquedas é muito deixado de lado um pouco, sabe? Aqui. A Zilá é mais de um gueto, sabe? Tu não acha que precisa... O que o povo do samba, e ampliando, o povo negro, poderia ou deveria fazer para que esses nomes e esse repertório se difundisse mais? Bom, na oportunidade de fazer um CD de samba, eu que não sou compositora, não tenho composições prontas, né? Tenho alguma coisa escrita, alguma coisa pensada, algumas coisas guardadas, mas não nunca me atrevi, vamos dizer assim, de colocar na vitrine. Quando eu pensei em fazer um trabalho, e para mim que faço e fiz e faço ainda bastante apresentações com sambas cover, né? Cover de Clara Nunes, Elis Regina, enfim, são referências de muito peso, muito talentosas, e quando eu penso num trabalho solo, e eu vejo tudo que eu venho fazendo e as minhas inspirações, o que eu me preocupava muito é em trazer algo novo, mas também algo nosso, raiz nossa, e com qualidade, né? Porque a gente vê, a gente faz um tributo a Elis, um tributo a Clara Nunes, enfim, Elisete Cardoso, são ícones, são artistas completas, né? De grandes produções, posicionamentos, enfim, com carreiras sólidas. Então, quando eu penso nisso, o que me primeiro vinha à cabeça era trazer para a cena a nossa raiz do samba. O que nós temos, mostrar, né, botar na roda o nosso samba. Então, isso para mim era uma preocupação muito grande, e que veio muito forte lá em 2009 com o Estandarte do Samba, fazendo essa pesquisa para esse repertório, que era um misto de clássicos do samba, não seriam novidades, né? Seriam artistas que ainda pouco conhecidos do nosso público, nossos artistas pouco conhecidos. E eu acho que a questão toda passa muito, e eu e a Silvia, que trabalhamos juntas há muito tempo, eu conheço a Silvia desde que iniciei lá nos anos 90, quando ela fazia produção e assessoria de imprensa para uma cantora que eu iniciei fazendo vocais. A questão da produção, do cuidado do todo do trabalho, eu acho que isso é um diferencial e que a gente precisa dar bastante atenção a isso. A questão da pesquisa, saber quais são os nossos artistas, né? E eu, como intérprete, encontrar nessas músicas a minha essência, o que eu gostaria de falar se fosse compositora. Então, eu acho que é uma série uma série de elementos, né, que fazem aqui, fazendo parênteses, a tua crítica ao CD, e sempre que tu te refere a ele, eu fico muito emocionada e muito feliz, porque tu és, né, um jornalista que conhece a fundo a nossa música brasileira, e ter esse reconhecimento
da tua pessoa. Eu até vou confessar aqui, eu acho que eu nem falei para o Celso, eu lembro que no dia que eu peguei o jornal e li a crítica, eu chorava, eu fiquei muito emocionada, porque foi uma aposta muito debatida. A gente conversou muito, eu e o Celso, eu e Gelson, eu e Silvia, na questão de que no primeiro momento o CD não era um CD de samba que eu iria fazer. Eu queria cantar vários estilos, como eu sempre cantei. E quando eu faço, em 2009, o Estandarte do Samba, eu vejo a riqueza do nosso samba e o pouco material que a gente tem para conhecer esses artistas, eu quis me firmar como uma cantora de samba e levantar essa bandeira, porque a gente tem muito pouco espaço. Eu acho que essa falta de espaço na mídia como um todo faz com que a gente não conheça, por exemplo, o Mestre Paraquedas, que eu vinha conhecer pesquisando, indo atrás, querendo saber quem são essas pessoas, quem é as nossas referências, né? E o Mestre Paraquedas, por exemplo, eu conheci um pouco mais da história dele através de um documentário na internet eu creio que é do Gema, em que ele faz, que é um projeto de documentários de vários artistas nossos, tem do Luiz Wagner também, enfim. E conhecendo esse documentário, vinha conhecer o Mestre Paraquedas e a importância dele para a nossa música, para o nosso samba, né? Ele que fala do samba feito no morro, né? Um cronista do morro, enfim. Então, esse disco, esse trabalho vem também como uma ferramenta para que se conheça essas pessoas que, infelizmente, a gente que tem pouco espaço para que o público conheça o trabalho. Enio. Teu microfone está desligado, Enio. Tem que acioná-lo. Glau, agora eu queria que você falasse, dentro desse mesmo assunto que você acabou de colocar aí, mas colocando o trabalho do Celso contigo, né? Você falou que você não é um compositor, e você tem um trabalho de garimpo, de pesquisa em cima do que você vai cantar e vai gravar, né? Nesse seu disco de 2019, como é que você fez esse processo? Foi junto com o Celso? Tinha mais gente para fazer esse garimpo com você? Foi fácil, foi difícil, foi complicado? E na hora de entrar no estúdio, os músicos que você levou para dentro do estúdio também teve a colaboração do Celso, isso daí? Como é que é isso? Então, esse garimpo, parte do CD são sambas que eu já vinha cantando no meu repertório de clássicos de sambas, vamos dizer assim. Então, em cada lugar, assim como o Celso disse, que eu fui para diversos espaços levando o samba, e o que eu experimentava esses sambas em meio a esse outro repertório que as pessoas já conheciam, enfim. E de 2015 para cá, a gente fez o Samba Eu Canto Assim, fez de Amores e Sambas, alguns shows, né, fechadinhos, onde eu, então, incluía alguns sambas que estão no CD. Então, eu fui familiarizando o público e eu também fui me tornando esses sambas orgânicos, né, no meu canto, e já com a ideia de gravar. De gravar, né? Os músicos, a banda base, né, do CD, são músicos que já vinham me acompanhando nesses shows que eu vinha fazendo, né? O Alemão Charles, o Sil Farney, o Cassiano Miranda, que fez a percussão, o próprio César Aldi,
Então, são músicos que vinham me acompanhando, que foram para o estúdio e que já também traziam lá, já vinham se familiarizando com esse repertório, né? O Marquinhos Farias, nosso maestro querido, maravilhoso, amo de paixão, que eu conheço há muito tempo e que eu sou fã. Há muito tempo trabalhei com a Ana Paula, que é a esposa dele, que também é musicista, e com o Jamin, que hoje está no exterior. A gente trabalhou durante muito tempo com poesia e música, que era um trabalho que eu fazia com a Vera Lopes, que também é atriz do Caixa Preta, e é um trabalho super bacana. E eu conheci, então, o Marquinhos através da Ana Paula, admirava muito o trabalho dele, a história dele, né, com o samba aqui no Sul, né, os grupos dos quais ele participou, e era uma referência. O Marco é um dos músicos mais presentes em discos do samba de Porto Alegre, de todas as gerações. Ele é um músico muito importante. Isso. Foi do Pau Brasil, ele é importantíssimo, nossa. E a gente, esses dias conversando com o músico falou, o Marquinhos Farias é o nosso Quincy Jones gaúcho. Então, vinha trabalhando também com o Marquinhos no Alô, Alô, Elis Regina. A gente viajou aí no interior do estado com ele. E isso, essa proximidade com os músicos, com o Marquinhos, que faz a produção musical e os arranjos, com o Gelson Oliveira, que faz a direção musical. Isso tudo me deixou muito à vontade e muito inteira no trabalho, muito bem à vontade mesmo, muito bem assessorada, né? Então, quando a gente foi para o estúdio, a gente já estava num grupo que vem trabalhando há tempo, e isso é muito, muito bom, né? Porque já chegou azeitado ali, né, Blau? Tudo azeitadinho, tudo. Já chegou tudo azeitado, bem. Isso mesmo. Deixa eu perguntar só mais uma coisa. Hoje em dia. Só fazendo, Enio. Não, só que aproveitando aí a deixa da Glau, tá? Eu estou aqui com a matéria que eu fiz do disco. A seleção de músico que tem o disco é impressionante, né? Que o Marco e o que o Gelson mobilizaram. Tem. Ela já falou do César Aldi, que foi baterista do Raiz de Pedra, tá? Que é um grupo fundamental da música instrumental do Rio Grande do Sul. Tá? Com certeza. Tem o Edu Nascimento, que é filho do Giba Giba, percussionista, que herdou a coisa do sopapo e da percussão. Tem o Luizinho Santos, um saxofonista e flautista fantástico. Tem, entre outros, o Arthur de Faria, o Jorginho do Trompete, o Pedrinho Figueiredo, a Jamin, que é uma fantástica também, né? O Rosa Franco. Então tem uma seleção de músicos e de mentores musicais da música do Rio Grande do Sul, do samba do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Aliás, eu falo na matéria que a porto-alegrense Glau Barros, na verdade, ela é de Gravataí, mas é tudo região metropolitana de Porto Alegre. Né? Isso. Eu nasci em Porto Alegre, né? Só me transportaram rapidamente para Gravataí. Sou cultural de Porto Alegre. Nos últimos anos, vivo muito mais em Porto Alegre, agora com a pandemia em Gravataí, né? Mas a minha vida artística toda é muito presente, muito mais em Porto Alegre do que em Gravataí. E Glau, me diz assim, esse disco saiu em 2019, tá? Isso.
nos últimos 2 anos está sendo muito difícil o trânsito dos artistas, porque não tem palco, né? Parece agora timidamente começa a voltar alguma coisa assim, o Teatro São Pedro, um terço da capacidade, aí, sabe, e assim, e muitos espaços fechados, bares de música ao vivo, aquela coisa toda, né? Como é que tu projeta uma continuação assim do teu trabalho, sabe? Tu tem na cabeça um disco novo já? Como é que tu está vendo isso aí? Pois é, a gente vem conversando sobre isso, eu e o Celso, né? Porque em 2019 eu lanço o CD e nós tínhamos um planejamento de viajar pelo interior, pelos espaços onde eu já havia passado e tenho as portas abertas, né, para voltar. A gente fez muito show de tributos pelo Sesc e era muito interessante que ao final do show eles perguntavam se eu tinha algum CD que eles queriam levar para casa, enfim. E então a gente sempre comentava, não, estamos gravando e logo vai ter o CD, a gente vai ter o CD aí na mão. E já ficou aquela meio amarrado, né, para a gente voltar lá, então, com o trabalho autoral. Então, nós tínhamos esse planejamento, além de também fazer levar também para fora do estado, né? Tinha alguns produtores amigos fora daqui, São Paulo, Rio, Bahia, e a gente estava fazendo aí esse contato para também levar o Brasil Quilombo até estas outros pagos. E com a pandemia, então, a gente se viu parando, né, com tudo. E o ano passado fiz algumas lives, fiz uma live marcando o 18 de junho, que foi o dia do lançamento, né, de 2019, fizemos no ano passado, e minimamente divulgando nas redes o CD, dando entrevistas, fazendo live, cantando um pouco do CD. Porém, não é o suficiente, né? A gente precisaria de algo mais. Então, agora com alguns editais que saíram, até a gente escreveu para fazer algumas ações, a gente não passou, enfim. A ideia mais imediata que a gente pensa é em fazer 1 ou 2 clipes de 2 canções do CD, para fazer todo um chamamento, né? Lançar uma nova luz aí para o trabalho, fazer mais um burburinho e aguardando que em breve a gente possa minimamente fazer alguma ação semipresencial, assim como está sendo feita no São Pedro, né? Então, nesse primeiro momento, com o Brasil Quilombo, esse é o projeto que a gente tem. Agora eu recebi o prêmio Trajetórias, vamos fazer um investimento aí também, né, nesse sentido, para colocar na vitrine novamente o Brasil Quilombo. Eu escrevi há pouco tempo um projeto que eu tenho um pouco antes do CD, que é o projeto Sambaobá, a raiz feminina do samba, porque no CD eu gravo 2 sambistas, que é a Delma Gonçalves e a Pamela Amaro, e mais um samba... E a Zilá, não, eu ia falar da outra música, 3 sambistas, desculpa. E a gente vê, a gente
detecta isso, da importância que é nós, enquanto mulheres, né, na cena musical, nos fortalecermos, né, umas às outras, né? Então, a Pamela, eu também participei do EP dela, a Delma, a gente está sempre em contato, fazendo algum trabalho, e só que eu tenho conhecimento dessas mulheres mais próximas a mim, aqui da região, né, Porto Alegre, região metropolitana, enfim. A gente tem muita gente, muitas mulheres aí no samba que a gente desconhece. Então, esse projeto é um projeto que eu escrevi, que passou agora no Marpolo não, de diversidade, a intenção é iniciar com algumas cidades uma pesquisa de mapeamento dessas mulheres sambistas, né, que trazem que beleza. Que trazem as suas composições, né, sob a ótica feminina, as suas referências. Então, inicialmente vão ser 5 cidades, que eu mapeei em função da proximidade delas com o samba, com o carnaval, com os clubes sociais negros, que é o Uruguaiana. Só para entrar um pouquinho nisso aí, tu conhece, já ouviu falar da Dona Cor de Pelotas? Sim, eu vi. Quem me apresentou foi o Marcelo Delacroix. Ela é fantástica. É fantástica. E a partir do momento que a gente se depara com essa lacuna, né, de a gente conhecer poucas mulheres e saber que tem muitas compositoras, né, além de intérpretes, enfim, mesmo aqui no Sul, agora no final de maio, eu participei do projeto Ialodê, onde cantávamos eu, Mariette Fialho, Loma e Nina Fola, e a gente, cada uma trouxe o seu repertório, né, e ali muitas composições femininas, mas a gente ainda sente falta de conhecer mais a fundo o que a gente tem aí no interior e que a gente não desconhece. Então, esse projeto, o Sambaubá, que é uma mistura, né, do samba, do baobá, da orixá obá, enfim, trazer essas referências, trazer essas mulheres, reconhecer essas mulheres, e a minha ideia é que esse projeto culmine num próximo trabalho, onde eu possa apresentar essas mulheres sambistas. Maravilha, eu acho assim, tu já deste aí agora, só com a citação dessas pessoas, dessas mulheres, dessas compositoras, dessas artistas, dessas mães, dessas avós, dessas filhas, né? Já deste uma ideia linda, sabe, que está faltando aqui, eu acho, no Rio Grande do Sul, que é reunir isso aí, sabe, para mostrar para as pessoas as coisas que tem, né, aqui, e que as pessoas não sabem, não é? Que estão escondidas, que estão um pouco abafadas por preconceitos, enfim, coisa de não dar valor, sabe? Tem um monte de coisa. Eu acho que vocês têm que se unir mesmo, não é? Esse povo que está no teu disco, que está falando aí, para levar adiante esse projeto, sabe? E isso é muito importante, eu acho, para o Rio Grande do Sul. A gente tem agora, com o projeto Ialodê, a gente viu assim como a gente se fortalece quando estamos todas juntas, né?
E a pandemia, por incrível que pareça, possibilitou também que a gente conseguisse se ver, né? Porque na correria do dia a dia, cada uma fazendo seu show, cada uma tocando a sua carreira, a gente sabe, né, minimamente o que cada uma está fazendo, admira, curte, mas pouco a gente conseguia trabalhar juntas, né? E eu acho que isso a pandemia trouxe, eu acho que isso vai ficar, uma das boas coisas que a pandemia vai... É um lado bom da pandemia, a gente tem que ver o lado bom, né? Eu acho que tem que ver, e tem esse lado bom. Eu acho que tem muitas coisas acontecendo durante a pandemia, de aproximações entre pessoas, sabe? Que não se aproximavam antes, que sentiram necessidade de se aproximar agora, sabe? Eu acho muito, muito interessante esse processo, porque alguma coisa boa tem que ter, claro. A gente não pode levar só o lado negativo, né, para o futuro, para o amanhã, né? Exatamente. A gente tem que viver hoje também, a gente tem que se satisfazer um pouco hoje também, não é? E esse negócio de conhecer pessoas é uma coisa de satisfação para a gente, sabe? A gente conhecer gente nova e se aproximar num momento como esse é um alento que a gente tem, né? É uma esperança, é uma jogada de futuro, né? Exatamente. Está sendo muito bacana, assim, mesmo à distância, a gente conversa, a gente enfim, ouve umas às outras, né? Se ama, exatamente. Gente, uma coisa que a gente vê muito forte, a gente não via muito aqui, eu acho, né? Mas a gente vê muito forte fora daqui, né, no samba, como não só os compositores, as cantoras, as intérpretes, enfim, uma rede muito sólida, né, de troca. E aqui eu vi, nos últimos anos não, mas eu via a gente muito individualista numa certa medida. E a gente vê que quando a gente se encontra, a gente tem tanta coisa em comum, em história de vida, em referências, e que aquilo, quando a gente consegue fazer um trabalho juntas, consegue juntar isso tudo, é tão potente, toca tanto, né, as outras pessoas, emociona não só a gente, não só nos alimenta enquanto artista, enquanto, enfim, mas também as outras pessoas percebem isso, percebem aquele brilho, aquela energia. Então é bastante importante esse encontro. Que lindo. Fernando. Pessoal, eu tenho várias perguntas aqui, então, dos nossos espectadores que estão nos acompanhando. Deixa eu só comentar que o Ialodê realmente foi fantástico, foi muito lindo. E como vocês colocaram, assim, esse lado bom da pandemia, talvez um show durante a semana que eu não conseguiria ir, né, descer a serra para ir, e foi fantástico ter visto a energia de vocês, né, foi muito bonito, muito legal a parceria com a PUC, né, muito importante, a PUC exibir, isso foi realmente dos melhores espetáculos que eu vi agora nos últimos meses, né. Bom, eu tinha uma pergunta aqui do Arthur de Faria, que a gente até já falou dele, mas a Glau acabou já comentando a relação dela com o samba, que era o que ele queria saber, mas que tu já falou ali do Acadêmicos da Gravataí, da tua infância, né? E tem uma aqui para o Celso, então, da Joana, que é a seguinte, ó. Após a campanha bem-sucedida de crowdfunding que possibilitou o disco Brasil Quilombo, como é que tu vê que pode se dar a viabilidade de projetos culturais após a pandemia? Os próximos projetos de vocês, né? Bem, agora a gente entra numa realidade diferente, porque a grande dificuldade
era o primeiro trabalho. Não que os outros venham a ser fáceis, mas fazer o primeiro, e fazer o primeiro numa condição que a gente tinha uma margem muito pequena para errar. Não era assim, vamos fazer esse, vamos amadurecer no segundo, e quem sabe no terceiro trabalho a gente esteja pronto. Não, era um primeiro com uma grande vontade e uma grande necessidade que ele atingisse um mínimo de um bom resultado. Bem, agora, passada a pandemia, é uma realidade que a gente não tem assim muito claro como é que vai poder trabalhar. Vamos ter que reaprender de novo muitas coisas para poder agir nesse novo cenário. Conforme a Glau falou, nós vamos nos organizar, quem sabe, para fazer alguns CDs, alguns clipes do CD Brasil Quilombo, para dar um pouquinho mais de longevidade a esse trabalho que foi abruptamente interrompido pela pandemia. Então, nós entendemos que o Brasil Quilombo, claro, já vão fazer 2 anos do lançamento, mais 2 anos praticamente de pandemia, ele pode ter sim uma sobrevida, e um dos caminhos é fazer 1, 2, 3, 4, quantos clipes for possível desse disco, para que ele consiga andar um pouco mais para outras cidades, quiçá para outros estados, e pensar uma estratégia agora, após pandemia, eu acredito que é um pouco arriscado. Nós vamos ter que sair desse momento e começar a ver como as coisas vão se organizar, e então para continuar fazendo essa caminhada. Estamos preparados para fazer, mas não sabemos bem ainda o que é que vai ter sido, o que vai ser necessário, como é que a gente vai fazer. Encontros como esses, o projeto Yalodês, que a Glau participou, e tantas outras coisas que foram feitas durante a pandemia, com certeza vão nos ajudar a ter esse norte do que fazer nesse dito novo normal, nessa próxima realidade que nós vamos enfrentar pós-pandemia, que não é assim, vai terminar hoje, amanhã a gente está bem, é uma coisa que vai terminando, acredito, aos poucos, algumas coisas vão voltando, outras vão demorar mais um pouquinho, mas o show tem que continuar, né? E com certeza a carreira da Glau e esse trabalho do CD Brasil Quilombo ainda tem alguma caminhada para fazer, e nós vamos fazer essa caminhada depois, sem ter muito claro ainda como é que vai ser. Legal. Tenho aqui também uma pergunta do Ronaldo. Ele diz: Oi Glau, eu e a Edel estamos te mandando um super beijo, parabéns pelo teu sucesso. Nos conhecemos desde os tempos de teatro, tua carreira estava em ascensão. Queria que tu falasse um pouco desse teu lado artístico, a Glau atriz. Queridos, Edel e Ronaldo aqui de Gravataí, nos conhecemos há muito tempo, somos amigos. A Edel conheci depois, tive a felicidade de estar num espaço super incrível que eles tinham aí em Canela, né, que é o Aroma, foi ótimo. Aroma literário. Lindo, enfim, fiquei muito feliz de revê-los e naquela situação tão exitosa. E então eu iniciei como cantora, né, como a gente já comentou aqui, iniciei lá nos anos 90, a convite de um grande amigo e músico, compositor aqui em Gravataí, que estava formando uma banda e sabia que eu cantava. Aqui em Gravataí tinha muitas rodas não eram rodas, eram alguns bares que tinham videokê, karaokê, e eu estava sempre muito jovem nesses lugares. Ele me conheceu, a gente se conheceu, ele formou uma banda no início, era Sidereus Núncios o nome, que é Viajante das Estrelas em latim, uma coisa assim, e depois virou Caravan 79, e ele também é compositor, é o Marcão Acosta, que trabalhou e trabalha ainda também com Arthur de Faria, fazia parte do conjunto, e eu iniciei lá, e isso nos anos 90, e no início dos anos 2000, finalzinho de 90,
2000, eu inicio algumas oficinas e cursos de teatro, muito em função do meu compadre Paulo Adriani, que é ator, e ele ministrava oficinas, aí comecei a fazer com ele, depois fui para Porto Alegre, fiz outros diversos cursos, e nesse meio tempo, então, surgiu o Grupo Caixa Preta e outros grupos, trabalhei com diversos outros grupos, tanto aqui em Gravataí como em Porto Alegre, mas o Caixa Preta é o grupo que eu permaneci por mais tempo, né, que é um grupo formado por atores, técnicos, enfim, artistas, na sua maioria negros e negras, e é onde eu posso dizer que fui uma atriz que pude ser diversos personagens, que em outros grupos talvez eu não conseguisse ser. Eu fui Ofélia, eu fui Antígona, eu fui Clitemnestra, a gente fez algumas tragédias, no Hamlet sincrético eu fui Ofélia, em Antígona BR eu fui a personagem Tito. Então foi um grupo que me possibilitou desenvolver diversas facetas, né? Não só da atuação, como aprimorar o meu canto, aprimorar o meu repertório enquanto artista. E entrar para o teatro foi também determinante para a minha performance como cantora. E isso é bem, assim, para quem me conheceu cantando antes de iniciar na carreira de atriz, percebe bastante que essa bagagem do teatro, da atuação, eu levei para o palco como cantora também. E eu comecei a me expressar melhor, não só na movimentação, como a me colocar melhor, né? Então, apesar de ter dedicado, assim, até ali 2015, me dedicado quase que exclusivamente à atuação, dentro da atuação sempre surgiu a questão da música, né? Do cantar ao vivo, do tocar alguma coisa. Eu fiz também um musical, foi muito... Eu sempre quis muito fazer aquele musical, né? Musical à la Broadway, quase, mas nos moldes daqui foi Night Club musical, onde a gente cantava, dançava, representava. Era um trabalho muito bacana da companhia de Tirambo, do Cláudio Benevenga, que eu fazia ao lado da Denizele Cardoso e do Pablo Capalonga. Então, a atuação tomou tomou grande parte dessa caminhada, mas nunca deixando de lado o meu canto, né? Mas foi determinante para algumas, para a presença de palco, enfim. Que linda trajetória. Linda trajetória, merecido o prêmio agora, esse do Estado, né, de trajetórias culturais. Estamos nos encaminhando já, né, para o nosso final. Enio, vamos chamar a canja. Tu quer colocar algo antes? Eu tinha mais umas 500 perguntas, né, mas eu não consegui fazer no tempo da live, não me foi permitido, mas para ficar para uma próxima, haverão outros, né? Estou ansioso pela canja da qual você separou para a gente aí, Cláudio. Então, eu tenho, assim que começou a pandemia, a gente teve a preocupação, assim, como é que vamos divulgar o CD, fazer uma live, como é que vamos chamar músicos, né? E, enfim, então, a pessoa que fez a masterização, nós entramos em contato, ele tinha um programa, então, que ele retirou a minha voz e deixou as bases das músicas. Então, com essas bases,
eu posso ir divulgando, né, assim como aqui na live ou em outros espaços, sem não podendo estar chamando músicos, então a gente lança a mão desse recurso, que é uma base pré-gravada no jeitinho. Uma base, né? Isso, é a base original do CD, em que ele retirou a voz. Provavelmente ela vem a ficar melhor com o tempo, né? Eu acho que o nosso CD foi um dos primeiros que ele fez esse tipo de... Posso fazer uma rápida observação sobre isso? Sim, sim. Claro. Na verdade, a pessoa que fez antes da master, a mixagem, né, ele realmente tinha essas bases todas sem a voz, o Claudio Scholz, mas infelizmente ele foi roubado, levaram os computadores, levaram os HDs dele, tudo. Todo o trabalho dele, ele é músico, trabalhou em vários CDs, ele teve uma perda, assim, além de material, de coisas gravadas, assim, de muitos anos. Então, vocês perderam, só para ver se eu entendi, vocês perderam a master antes? Não, depois de pronto, tranquilo, ele foi furtado e a gente perdeu as bases pré-gravadas. Isso que eu falei, vocês perderam o trabalho todo. Isso, claro, depois de pronto, né? Nós já tínhamos trabalho. Não, mas se você quiser revisitar de novo e remixar, não tem. Foi roubado. Isso que eu queria saber. Então, o que fez a pessoa que fez a master, que é de Florianópolis, ele pegou um CD gravado com a voz da Glau e com um programa novo que há muito pouco tempo ele estava trabalhando, ele retirou a voz da Glau. Tá. Tem um software que faz isso, ele deixa só o baixo, é possível fazer, mas então, que pena, né? Essa base instrumental que a gente tem, digamos assim, não é a que tinha antes, ela foi feita a partir do CD. Era isso que a Glau estava também tentando colocar, então ela tem uma certa flutuação, né, uma certa dificuldade, assim. É isso, né, Glau? Então, Glau, eu vou pedir para todo mundo que está participando da live aqui, para a gente mutar os microfones aqui para ter só o som da Glau, né? Tá certo. Eu vou tentar conectar... Glau ainda está aí? Estou aqui. Ah, tá. Vamos ver como é que vai... Senão vai ficar muito alto. Vocês... Gogô, frenesi, miçanga, a bananeira entra no samba e xinga gíria no gogó, pitel, pitanga, Guarapuava, um avatar. Bamba querer candomblé, samba lelê, o candombeiro arrasta-pé. E o rock dos tamancos no asfalto, batido alto, isso é o Brasil. Na aquarela do jongo nasce um balé, bailarinos da Guineca, que vem lembrar seus pais de santos, seu abre-alas, paixão e fé, nação na gol. Nação Nago, Clemente Litonga, Chiba Ilute, de Gelson Gilmané, Zezé Mota e Milton, Java e tantos, Viva Zumbi, Clemente Litonga, Chiba
Lupe, de Gelson, de Mané, de Zezé Mota e Milton, Chava e tantos, viva Zumbi. No canjerê um colar, festa e cantoria, das vozes negras melodias. Na poesia vive um sonho de harmonia. Raça mãe, no sol azul divino, sobre esperança, dias de paz e amor. E o quilombo dança como escravo livre, no imenso matagal, o carnaval. Oh, o carnaval. Clemente Litonga, Chiva de Bailubi, de Gelson, Gil Mané, Zezé Mota e Milton, Chava e tantos, viva Zumbi. Clemente Litonga, Chiva de Bailubi, de Gelson, Gil Mané, Zezé Mota e Milton, Chava e tantos, viva Zumbi. Viva Zumbi. Viva Zumbi. Aê! Muito bom. Bravo. Essa música de quem que é, Gal? É Brasil Quilombo, do Zé Caradípia e Luiz Mauro Viana, que é a música que dá título ao CD. Muito bem. Muito bom. Bom, time's up, né? Deu, aqui é nosso tempo de live, né? Eu vou pedir para o Fernando fazer as honras de finalizar a live, mas deixo antes um beijo, viu, Gal? Foi um prazer te conhecer, né? Fazia tempo que eu queria te ver, já falei isso, vou falar de novo aqui em público, né? Queria te conhecer, conversar, ouvir sua voz, né? Ao vivo e a cores. Gostei também muito do Celso. Parabéns, viu, Celso? São 6 anos com a Glau aí, renderam, tá? Bom. Como diz o Nelson Mota, vejo luzes no futuro de vocês, tá? Que ótimo. E aí, Fernando, contigo. Antes de eu passar aqui as nossas datas, o Juarez, acho que teu microfone está desligado, tuas considerações finais, dá uma ligadinha ali. Meu microfone está desligado? Agora foi. Meu microfone não estava desligado. Então, obrigado, Glau, obrigado, Celso. Obrigado para todos aí, nossos amigos desse tempo aí, não é? Enio, Fernando, Celina. Vamos continuar. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Então eu aproveito aqui, então, 17 de junho, mesmo horário, 9 da noite, com o Nino, o artista Nino Prestes, com o Protásio Júnior, seu produtor, produziu o disco dele. É o artista, então, que nos dá o nome aqui ao nosso projeto, autor da música Anos 10, né? A gente vai falar um pouquinho disso, né? Aproveito e já divulgo também a nossa oficina sobre produção musical, que é ao vivo e aberta no canal aqui da Clube TV, no dia 24 de junho, com o Thiago Becker. E, por fim, para finalizar o nosso projeto um pouquinho mais adiante, lá em 17 de julho, no Estúdio Soma, a gravação da nossa faixa colaborativa aqui com os artistas selecionados, lá também, então, capitaneada, né, pelo Léo Renquim, com o Thiago Becker também, tudo junto misturado ali, oficina com gravação, bate-papo, live, com as meninas das 50 Tons de Pretas e a produtora Ilana Marques. Então, gente, foi muito bom estar aqui com vocês novamente, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e todas, muito boa noite. Até mais. Boa noite, obrigada. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.